Manaim anunciando o Evangelho Eterno, são 6h33, 6h33, horário de Brasília desta segunda-feira. Hoje já, meu Deus, é verdade, 2 de dezembro de 2024. O ano está acabando e já teremos o nosso culto de vigília, já está chegando aí, estão as portas já, meu Deus, passou rápido, né? Deixa eu mandar um abraço aqui aos irmãos que estão acompanhando a nossa programação pela FM 100.3 em Dionísio, em mais de 220 municípios mineiros também, os irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim, tvmanaim.com.br, também os irmãos que acompanham pelo aplicativo celular, aí no seu smartphone de última geração, também os irmãos que estão acompanhando ao vivo pelo youtube.com/Igreja Cristã Maranata, estamos ao vivo também pelo YouTube todos os dias, pelo canal 18.2 pela TV aberta aqui na Grande Vitória, o canal 126 que é a Embratel, a famosa parabólica, e também o canal 85 da Sky Livre. Esses são os canais, ou seja, a multiplataforma, né? Estamos para todo o Brasil e para os 4 cantos do mundo. Apesar da Terra ser redonda, estamos chegando em todo o planeta. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Estamos anunciando o Evangelho Eterno para todo o planeta, para mais de 176 países. Conosco nessa manhã, os pastores Wallace Rosete, pastor Ricardo Caça, Daniel Monteiro, pastor Alexandre Paulino, lá de Santa Catarina, né? Ali de Florianópolis, também pastor Leandro Badique. Queridos, hoje é aniversário da irmã Socorro, lá de Chapecó, em Santa Catarina. Parabéns, irmã Socorro. Feliz aniversário para a senhora, viu? Grande abraço. Conhece a irmã Socorro lá? Não, né, pastor? É porque aqui em Vila Velha tudo é pertinho. Lá é longe. Lá é longe, né? É longe. 580 quilômetros de Florianópolis só. Meu Deus do céu. Um abraço à irmã Socorro que está aniversariando. Deus abençoe, tá bom? Um abraço também à irmã Ana Salvador, a irmã Esther Alves e o Gabriel, todos de Jupi, em Pernambuco, também estão aniversariando hoje. Que Deus abençoe a vocês. Um excelente dia, um feliz aniversário para vocês. Quero deixar aqui meu abraço à irmã Ana Clara e à sua mãe, que estiveram aqui na sexta-feira. Eu não pude estar sexta-feira, estava envolvido com trombetas e festas e à tarde eu não estava aqui. Mas as irmãs foram bem recebidas aqui, tive a informação, as irmãs visitaram aqui a rádio. Aliás, tem até um vídeo, eu vi o vídeo de vocês aqui. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela visita. Um grande abraço à irmã Ana Clara e à sua mãe Cida, lá de Montes Claros, Minas Gerais, também, que o Senhor possa abençoar vocês. Muito obrigado. Queridos, eu vou pedir o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela o texto dessa manhã, Salmos 119, 62, que o pastor Wallace trouxe a mensagem nessa manhã. Salmos 119, 62 vai estar aí na sua tela, já está pronto. Obrigado aí, nosso irmão Josias Nunes, nosso querido 02. O texto diz assim: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Olha que coisa, à meia-noite. O pastor falou sobre isso, sobre esse período, né? À meia-noite. Fala um momento de transição, momento profético, né? Momento de transição entre a escuridão da noite e a luz do novo dia que já está raiando. Fala também, e eu lembrei aqui, da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Fala também da passagem da opressão para a liberdade. Isso, fala exatamente sobre isso, né? É um momento onde nós estamos passando, um momento em que temos que estar muito atentos. Esse momento é chamado de tempo do breve, ou o momento que antecede o arrebatamento da igreja. E esse bloco, esse Salmo 119, pastor Wallace, ele, se os irmãos notam, você que está em casa, se você notar, os pastores eu tenho certeza que já notaram, já perceberam, sabem disso. Esse Salmo 119, ele apresenta as 22 letras do alfabeto hebraico. Então ele fala de blocos. A cada 8 versículos tem uma letra que representa esse bloco de versículos. E aqui nós estamos no bloco da letra Et. E porque nós lemos aqui o versículo 62. E a letra Et, o que quer dizer? Fala de um momento de... Como é que eu vou falar aqui para os irmãos? Momento de juízo. É um momento onde você tem que estar estabelecido
onde você tem que estar firme, porque fala de um momento de luta e aflição que virá. Por isso que ele fala, olha, à meia-noite, nesse momento, eu vou me levantar para te louvar pelos teus justos juízos, ou seja, pelo que vem por aí. Mas a igreja, ela não vai passar por esse, como está aqui, tribunal, ela vai ser arrebatada antes. Mas esse momento vai chegar, é um tempo de julgamento. A palavra ete fala de um tempo de julgamento. Pastor Wallace, é um momento onde o servo de Deus, aquele que está ouvindo a palavra nessa manhã, ele tem que estar mais atento do que nunca. Nós temos que estar firmado na palavra do Senhor, porque é um momento que hoje está mais próximo do que ontem. E ontem, durante trombetas e festas, ficou muito claro, muito nítido sobre o momento atual. E esse momento que a igreja aguarda ansiosamente, que é o toque da última trombeta, para que a igreja possa ser tirada desse mundo e não vai passar por esse julgamento, que é também conhecido como tempo da ira de Deus ou dia do Senhor. Paz do Senhor, pastor. A paz do senhor Kleber, a paz do senhor pastor Ricardo, pastor Daniel, Alexandre e o Badic, e os nossos irmãos que sempre estão conosco na madrugada. É sempre bom estar dentro desse... Eu queria só ressaltar em cima do que você falou, Kleber, no verso 60, o salmista diz assim: apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos, né? Então ele fala a respeito disso, porque esse momento é um momento de decisão, né? Ela diz: se hoje ouvir as tuas vozes, não endureçai o vosso coração. Nós estamos vivendo esse momento na noite, esse momento tão importante, tão maravilhoso, mas um momento onde a palavra ela está em cima, o juízo está iminente, está presente, né? E é importante para nós, como nós mencionamos, que nesse momento da noite, para a igreja fiel, não é hora de dormir, é hora de estar de pé, é hora de prontidão, né? Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, conhecendo o tempo, né? Então a igreja ela não está enganada, nós conhecemos o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está notificando a todo instante, né? Jesus deixou claro, né? Quando ele fala que o mundo, os discípulos perguntaram a ele, como é que vai ser? Como é que nós vamos saber se é chegado o tempo? Ele começou a deixar claro, haverá guerras, rumores de guerra, fome, peste, tudo aquilo, violência que cresceria, o amor esfriaria. Então ele deixou notificado para a igreja como um indicador da volta dele. E nós estamos vivendo isso, não tem como contestar isso, porque nós estamos vivendo, independente se a pessoa crê ou não crê, o homem está vendo, né? Por isso o evento de ontem, eu volto a ressaltar, trombetas e festas. A trombeta está aí anunciando, e a festa é para a igreja, para quem crê. Para quem crê, já está garantida a eternidade, né? E como você falou, né? Salomão no livro de Provérbios, ele tinha a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós estamos nessa virada aí, né? Nesse momento da noite, de incertezas, mas com uma certeza, que vai nascer um novo dia. Aleluia. E o novo dia para nós é a vida eterna, né? É aquilo que nos prepara para viver eternamente com Deus. O homem se prepara para tudo, né? Mas esquece às vezes de se preparar para encontrar com o Senhor. E o Senhor fala na palavra, prepara-te, ó Israel, né? Para encontrar com o teu Deus. Então é um momento solene, é um momento importante, maravilhoso. As pessoas às vezes, mas por que maravilhoso diante desse quadro horrível que nós vivemos, né? Porque a igreja sabe do que se espera, né? O homem, ele quer viver mais. A cada dia, a idade, eu li a reportagem sábado no jornal que os cientistas estudaram que a idade de vida está cada dia aumentando, né? Por quê? Porque o homem está descobrindo forma de viver mais, né? Ele se prepara, ele faz dieta, ele vai para academia. O homem não quer morrer, não é natural o homem querer, o homem não quer morrer. Então, se você não quer morrer, é só você aceitar o Senhor Jesus que você vai viver eternamente com Ele, né? Você pode até passar desta vida, mas o porvir é o sol que vai brilhar, é o novo dia. Então o salmista fala justamente disso, à meia-noite, né? Nesse horário improvável, ele se levantaria, me levantarei
para louvar o Senhor. A igreja louva porque o dia da salvação chegou e a igreja está preparada para o arrebatamento. E em cima do que o pastor Wallace acabou de falar, levantar-me à meia-noite, ou seja, na hora mais difícil. Estou falando mais difícil profeticamente falando, né? Hora das lutas, né? Nós podemos aprender com esse exemplo do salmista nessa manhã, que é agradecer o Senhor, né? Não só quando as coisas estão indo bem, mas quando na luta, na aflição. Porque esse mesmo texto, quando ele fala assim, levantar-me-ei, a palavra aqui no original hebraico é lançar. Aí eu lembrei aqui de 1 Pedro 5,7, que eu falo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançar aqui é render-se, é lançar sobre o Senhor, é erguer as mãos no sinal de adoração e rendição. Aquele que pode nos tomar pela mão, e a palavra aí é arpazo, pastor Ricardo Cássio, é tirar de um lugar e colocar no outro. E eu estou falando de arrebatamento. Só ele pode fazer isso. A paz do Senhor, pastor. Pode ser o Kleber, os pastores aqui presentes, pastor Alexandre, né? Pastor Daniel, pastor Leandro, pastor Wallace, os irmãos, os amigos que participam conosco desse pós-madrugada também, a paz do Senhor a todos mais uma vez. O Kleber, o assunto muito bem ministrado pelo pastor Wallace aqui, né, na direção do Espírito, e vejam que é um salmo tão pequeno, né? O salmo é grande, mas o versículo, mas quanta conteúdo podemos extrair aqui, né? E você falou muito bem, à meia-noite, né? Nos remetendo ao momento atual, um momento em que muitos estão literalmente adormecidos, né? A parábola das 10 virgens aí, mas né? que reflete aquilo que nós estamos vendo no mundo, né? Dormindo, adormecidos para aquilo que é a palavra do Senhor, para este projeto de salvação, né? Mas o que eu vou ao texto aqui, me levantarei. Então o que o Senhor requer de nós agora? Uma atitude, né? Sair do comodismo. Não é o momento de ficarmos parados, é sair do comodismo, é ter uma posição, como o pastor Wallace colocou aqui, de definição. Não há momento mais para é isso, não é? Não, é momento de definição. Esta é a mensagem também desta hora. É uma posição de reverência da igreja e de obediência diante do Senhor. Então, esta é a nossa posição agora. Me levantarei, né? E é interessante que ele fala assim, para te louvar. Então, a igreja, nesta hora, ela tem um louvor, ela tem uma gratidão, né? Porque o louvor é o fruto da alma remida, aquilo que está no nosso coração. Então, nós temos uma posição de louvor nessa hora. Agora, as lutas, as provas, estão aí. E você lembrou muito bem do texto, né, da carta de Pedro. Eu também vou lá ao Salmo 55, verso 22, que também diz assim, ó, lança, né, diante, meu irmão, o amigo que está aqui ouvindo nós nesta hora. As dificuldades estão aí. Nós estamos, como o Kleber colocou aqui, chegando ao final de um ano, né? O ano está praticamente se findando e outro ano vai se iniciar. E é um momento que muitos param nessa hora para pensar, ó, o que deu certo, o que deu errado, né? A ansiedade, os problemas estão aí, ó. Mas lembre-se disso, ó. A experiência do salmista é a nossa experiência. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. E o que o Senhor diz lá? Uma promessa maravilhosa. E Ele te susterá. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, o mesmo Deus que até aqui nos trouxe, né, é o Deus que vai continuar conosco. Então, nesta hora de provas, de densas trevas que o mundo está vivendo, nós temos um Deus que nós podemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui no verso 7, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor, mas ao nosso redor é o Espírito Santo de Deus, pastor Daniel. E diz ainda, me diz assim, não, o anjo do Senhor acampa-se acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Não é ao redor de todos, mas daqueles que temem ao Senhor. O nosso Deus é poderoso. Que creem no Senhor, que consideram a palavra do Senhor, Isso que aí. estão de pé nessa hora, pastor Daniel. Paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, os amados aqui da bancada, os amados que estão nos assistindo e ouvindo. A promessa do Senhor, ela é certa. Jesus vai voltar.
Tem até um hino do Vencedores por Cristo que fala: Cristo vai voltar, acredite ou não. Né? Verdade. Não é o nosso crer ou não crer que vai mudar a volta de Jesus. Não independe disso. Independe. Então, quando o pastor Wallace fala dos marcadores proféticos, os marcadores são elementos para que se saiba que alguma coisa está acontecendo, né? É como se eu pegasse uma estrada e tem placas, né? Daqui a 200 quilômetros, cidade tal, né? Daqui a 500 metros, uma lombada. Então são marcadores que vão te avisando sobre alguma coisa. E aí nós fazemos o papel das crianças quando vão no carro. Já está chegando? Já está chegando, né? E a gente que é o motorista sabe, porque a gente vai ver das placas. Então os marcadores, o que são marcadores proféticos? São eventos que estão apontando que Jesus está às portas, né? Então isso é fato, né? Agora, qual é a nossa posição em relação a isso? Você pode estar entre os que vão sofrer o juízo ou aqueles que vão se alegrar com o juízo, porque a justiça de Deus, né, para os que crerem no Senhor Jesus, é a vida eterna, né? Então, quando o pastor Wallace fala, né, que a igreja, ela tem que estar preparada, o homem ele tem que estar preparado, é para ele ter uma escolha nesse momento. Jesus vai voltar, mas o que eu estou fazendo com isso? A palavra fala: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. E hoje a voz do Espírito Santo, ela tem sido ecoada aos 4 cantos da terra, né? Não há motivo algum para que a pessoa não entregue a sua vida a Jesus. O momento é esse, né, de estar atento à voz do Espírito Santo. A igreja ela está sendo usada, os servos de Deus estão sendo usados, e é um momento, né, de, com esses marcadores, né, entregue a sua vida a Jesus, né, para que você também tenha não só esses momentos de tristeza que o mundo vive. Não, você não vai viver só isso, mas você vai viver a alegria da igreja de estar falando assim: o meu rei vem, ele está próximo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o senhor me fez lembrar, pastor Daniel, e a pergunta vai para o pastor Paulino agora, mas o pastor Daniel me fez lembrar do jantar na casa de Simão, também conhecido como o leproso, quando Maria, irmã de Lázaro, ela estava ali e naquele local, na casa de Simão, só tinham pessoas que estavam ali porque tinham gratidão pelo Senhor. Por exemplo, Simão, porque ele não estava leproso naquela hora, porque se tivesse leproso ele estava no campo de leprosos, mas ele era um daqueles 10 que foram curados e que voltou para agradecer. Tanto é que ele vai e dá um jantar. Lázaro está ali também, feliz da vida, porque te havia ressuscitado. E Maria, ela não só estava feliz por estar ali, mas ela demonstrou toda a sua gratidão. Ela levantou-se, levantar-me-ei. Ela levantou-se e derramou aquele óleo puro de nardo sobre a cabeça do Senhor Jesus, porque ela sabia que o momento profético ali, dali o Senhor iria... Lógico, ela não sabia que dali ela ia para o Calvário, ele ia para o Calvário, mas ela sabia que era um momento de definição e decisão. E ela quebra aquele vaso de alabastro, tudo de valor que ela tinha, e se derrama diante do Senhor, colocando o nardo, o óleo sobre a cabeça do Senhor Jesus. E o nardo só era colocado numa ocasião especial, em 2 motivos. Quando a jovem se casava e ela derramava o nardo ali sobre o noivo ali, né, sobre o esposo dela, ou para ungir os reis. E ela tem essa atitude. Então nessa hora nós também temos que ter essa atitude aqui que o salmista disse: levantar-me-ei em sinal de adoração, de rendição, de adoração, de gratidão por tudo que ele fez, porque ali ela confessa diante de todos que ele é o rei da vida dela, que ele é o Senhor da vida dela, que é o único digno de toda adoração, de tudo que ela tinha de mais precioso, ela derramou diante do Senhor. Como a igreja nessa hora, ela derrama a sua vida, a sua adoração, pastor Paulinho, diante desse Deus maravilhoso que subiu naquela cruz e derramou, não nardo, mas algo muito mais precioso, o sangue do Senhor Jesus. Paz, Senhor, pastor. Pai do Senhor Kleber, Pai dos seus companheiros aqui, a todos os irmãos que estão
nos acompanhando. Você comentou algo interessante, importante aí, porque é o que a igreja está fazendo realmente nesta hora, né? A atitude da igreja. A igreja tem uma missão aqui no mundo, e a missão ela foi dada por Jesus, pregai o evangelho, né? Pregai o evangelho. Então, o grande propósito da igreja aqui é anunciar esse projeto de salvação. É pregar uma obra de redenção que Jesus executou lá no Calvário, né? Maria ali estava antevendo profeticamente sim. aquilo que Jesus faria, não só por ela, mas por toda a humanidade. Porque dali ele foi para o Getsemane e depois pro Calvário. E aí há uma necessidade de nós realmente nos posicionarmos com relação à obra de Deus. E a igreja tem se posicionado, a igreja fiel, ela tem se posicionado com relação àquilo que é a missão dela neste mundo, de trazer uma palavra de salvação. A gente vê lá o profeta Ezequiel, no capítulo 2, no verso 1 e verso 2, a palavra de Deus diz assim, que a orientação do Senhor para ele ali é assim, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quando ele se posicionou, o verso 2 diz assim, que o Espírito de Deus entrou na vida dele. Então, a igreja, ela se posicionou diante da obra de Deus, a igreja fiel, o servo fiel, se posicionou diante do projeto de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele age no meio dessa igreja. Uhum. E nós estamos vivendo o momento da meia-noite, como, né, o pastor Wallace trouxe na mensagem. É o findar do dia. O momento da meia-noite é o último momento do dia, né? Meia-noite 1 já é um outro dia. Então, a igreja está vivendo o último momento dela aqui. E a palavra que nós ouvimos ontem no Trombetas e Festas, os sinais e avisos solenes que a palavra de Deus tem registrado para nós, é para nós estarmos prontos, né? O apóstolo Paulo diz assim, olha, ante a última trombeta, porque ela soará. Então, é uma certeza, né? Já foi comentado, é uma certeza, é uma verdade absoluta. Essa é uma certeza da igreja. Não é que talvez possa ser, quem sabe, ela vai soar. Isso, era uma certeza daquela igreja que estava ali no início, vivendo essa experiência. É uma certeza da igreja da meia-noite, a igreja do tempo da meia-noite, né, que é a igreja do tempo do breve, a igreja do final. E a palavra do Senhor é a seguinte, e nesse tempo, quem crê e for batizado, será salvo. Marcos 16, né? Marcos 16. 16. Quem crê e for batizado será salvo. Primeiro crê. Primeiro crê. Foi lido no final do evento onde Trombetas e Festas, o texto de Romanos 10:8. Primeiro crê. E o que é ser batizado? Qual que é o simbolismo do batismo? É mudança de vida. Nova criatura. Né? O simbolismo do batismo é mudança de vida. Então, primeiro você precisa crer. Aí tomou a decisão, mudou de vida, a salvação, o Espírito Santo vai fazer a obra de salvação, né? Então, nós estamos vendo esse momento aí e glorificando ao Senhor por podermos fazer parte desse momento, né? O privilégio, né? E o texto diz, aquele que crê será salvo, e aquele que não crê, talvez seja salvo? Não, também é uma certeza, será condenado. Já está condenado, uma certeza, né? Então o nosso escape foi a mensagem ontem, nosso escape é assim, fugir. Exatamente. Fugir de todo esse sistema que está aí, fugir de tudo que esse mundo muitas vezes tem oferecido, que tem afastado o homem da salvação. Do juízo que virá. Do juízo que virá, que é o tema destes versículos do Salmo que você colocou ali no início, né? Viver de um milagre, uma tamareira, ela viver de um milagre. A igreja ela vive de um milagre. A gente estava comentando aqui do Senhor. Ele realmente sustentou todo o evento ontem com as suas mãos, né? O tempo, o clima, o resultado que nós vemos realmente foi um grande milagre da parte do Senhor. A igreja ela vive do milagre, né? De fé em fé. De fé em fé. Ela vive da água que está na profundidade do deserto, né? Ela tira a água da profundidade, onde ninguém consegue. A igreja, ela alcança, por quê? Porque, como disse o profeta Ezequiel, porque o Espírito Santo de Deus é o governo da igreja. Ele clama com gemidos inexprimíveis, né? Ele intercede pela igreja diante do Pai. Então, assim a igreja vai de fé em fé, alcançando essa experiência de salvação. E é um convite que nós deixamos aqui também para aqueles que estão nos ouvindo,
Aqueles que não assistiram ainda o evento, Que possa assistir. possam assistir. Aqueles que já assistiram, que guarde isso, né? Ó, crê e mude de vida, que assim o Espírito Santo vai realizar a obra. Aleluia. Pastor Leandro Bade, que também conosco aqui. A irmã Rosilene Bragato, ela fez um comentário que eu achei interessantíssimo. Ela disse assim: Kleber, eu estava observando aqui a palavra hebraica empregada para levantar, porque o salmista diz aqui, levantar-me-ei. A palavra levantar significa literalmente, irmã, tá certa, é saltar para fora da cama. Ou seja, é um momento em que nós não podemos estar no comodismo. O pastor Alisson falou isso, o pastor Ricardo, um dos pastores falaram sobre isso aqui de manhã agora. Não podemos estar nesse comodismo, mas saltar para fora da cama mostra a força e a disposição do salmista para louvar a Deus. Então, nessa hora, o que importa é estar aos pés do Senhor. Assim como Maria ali, na casa de Simão, ela estava aos pés do Senhor. E o salmista aqui, levantar-me-ei. Não é hora de estar acomodado. E tem uma frase que eu acho perfeita, diz assim: não é tempo para perder tempo. Não há mais tempo para isso. É tempo de buscar o Senhor, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz que é não abrir e fechar de olhos. Não tem tempo para... deixa eu pegar a Bíblia aqui. Deixa eu pedir o pastor Ricardo Castro para orar para mim que vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que estar preparado. É não abrir e fechar de olhos. Trombetas e festas. Se você não assistiu, assista. Está no YouTube, você pode assistir quantas vezes você quiser. Para você ver a importância do que foi falado nesse anúncio. Na verdade, não foi um culto, foi um anúncio. Um alerta para que ninguém possa falar assim: eu não sabia. Como não sabia? Não é? A igreja há mais de 2000 anos vem anunciando: ele voltará, Jesus vai voltar. O arrebatamento é uma realidade. Por que eu estou falando que é a realidade? Porque a palavra de Deus assim diz. E a palavra de Deus, o Senhor diz que ele vela para que a sua palavra se cumpra, se estabeleça. Então é hora de estarmos como servos de Deus mais firmes hoje do que ontem. E para você que ainda não conhece o Senhor, esse é um grande momento, é um momento de definição, porque estamos vivendo momentos de lutas, de dores, né? É só abrir o site aí de notícia para ver. E só tem uma salvação, só tem uma solução, pastor Leandro Bade. E essa solução e salvação está sendo apresentada mais uma vez nessa manhã para os nossos irmãos. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, os companheiros estão aqui conosco também, a paz do Senhor Jesus, aqueles que nos ouvem. Kleber, muito boa colocação, porque no período de maior intensidade das trevas é a hora que o homem dorme. E como que o homem vai saltar e dar esse salto aí para estar de pé? Se nós estamos vivendo um momento onde até uma irmã estava dizendo: pastor, tem sido para nós um desafio vencido, porque é um mundo de incredulidade. Sim. Há um mundo onde o mal está operando. Há um mundo onde o silêncio está operando. O homem não tem ele não consegue alcançar ele está distante, por isso que ele está deitado. A igreja nessa hora, ela ouve a voz do Senhor, é o lema do ano, né? Quem tem ouvidos. E aqueles que estão ouvindo, eles estão saltando, eles não têm como ficar deitado. Porque o que desperta a nossa alma, né? Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, foi o texto que foi mencionado também, porque o Espírito Santo está esclarecendo a posição da igreja, está trazendo clareza que de pé nós vamos ter tudo aquilo que é necessário, os recursos, como foi ontem, o dia de ontem. Ontem nós vimos que basta estarmos na posição de pé, porque o Senhor que vai fazer a obra dele. Nós vimos um corpo unido, um corpo definido. Então, nessa hora, o homem que está ouvindo a voz do Senhor, nessa hora, o homem que está ouvindo a manifestação do Espírito Santo, os dons espirituais, o despertar do Espírito Santo, é a esperança de que um novo dia vai raiar. Então, a experiência, ela vai gerar esperança. Essa hora, o homem que está tendo a experiência, sua alma está despertada. Ele está cantando, ele está de pé para cantar o justo juízo do Senhor. E ontem os visitantes entenderam claramente que eles precisam de ter uma experiência com o Senhor, para ser como ali viver do milagre no deserto.
ele foi muito bem claro, muito bem simples e objetivo, que cada um analisou a sua própria cama, que a mensagem foi individual, não é isso? Olha, cada um vai dar conta de si mesmo. Você está deitado? Agora é a hora, cada um vai analisar a sua própria cama. Levanta, toma a tua cama e anda. Foi o que o Senhor Jesus falou. Você está deitado? Todo mundo entendeu isso. A sua própria cama, né? Seja ela pequena ou grande, que segura o seu comodismo, mas o homem sabe nessa hora que ele não tem a experiência. E o Espírito Santo nessa hora quer dar ao homem a experiência para que ele possa estar de pé. E o Senhor vai onde o homem está deitado. O Espírito, a voz do Senhor está indo. Até uma experiência interessante, no sábado, na véspera do evento, o Senhor deu uma revelação. Que fôssemos ali na prainha, né, onde tem aquela área de pescadores, ali de peixarias, fizéssemos ali um culto. Chegamos lá, a irmã que até participa lá ela o pai dela era presidente, eu acho que ela está envolvida também na parte dos pescadores, da associação, e ela disse assim: olha, pastor, o senhor mostrou, nós vamos fazer aqui, debaixo da árvore. E nós olhamos, as crianças ali, aquele ambiente mais simples, mas em obediência ao Senhor. Olha, então nós vamos aqui, clamamos, vamos cantar debaixo da árvore. Quando nós começamos a cantar o louvor, dentro da peixaria saiu um casal. E olharam aquilo ali e falaram: olha, Deus mandou vocês aqui, porque o clima aqui estava um clima de morte, o tempo das trevas, de uma angústia, nós não sabíamos explicar. Alguma coisa ia acontecer, mas quando ouvimos os louvores, Deus nos visitou, Deus mandou vocês aqui, estamos de pé. O homem que está deitado, é a experiência que desperta o homem, é o salto, levanta. E nós estávamos indo, não, está feita aqui a visita. Eu falei: não, está feita a visita não. Vocês vão fazer lá o culto lá dentro da peixaria, porque é lá que o ambiente está difícil. Entramos na peixaria, as crianças, todos ali, os louvores, cantando, os clientes em fila participando também. Foi feito um culto, o pessoal cortando peixe atrás e os donos ali da peixaria ali, cabisbaixo ali, quebrantados, porque o Senhor tinha vindo para despertar todos aqueles ali a uma experiência. E ontem, aí, Senhor, completo, que essa hora a igreja tem que estar de pé. O Senhor está fazendo tudo. E ontem, Senhor, envia, né? Antes de começar o culto, o casal lá dentro da igreja, participando. O casal lá daqui. Os proprietários da peixaria. Da peixaria. E o Senhor falou com eles, que quer dar a eles uma experiência para estar de pé com relação à vida eterna. Nessa hora, a experiência, ela gera a esperança, levanta o homem do comodismo. Então a igreja que está entendendo, que já entendeu, de pé, né? Ponte de pé, como os companheiros falaram. Não há tempo para o comodismo. Agora é hora de estar de pé, nessa esperança, porque tendo a experiência e com um novo dia vai raiar. Todo dia, estarei convosco todos os dias. Uma igreja que entendeu isso. Trombetas de festa o ano que vem. Se Jesus não voltar, nós vamos trabalhar na força do Senhor, unidos no corpo, que sabemos que sozinho não temos nada. Mas no corpo, olha, vamos fazer o culto debaixo da árvore. Olha isso aqui, que nós dependemos do corpo, que é no corpo que a voz do Senhor ela está ecoando, é o governo do Senhor Jesus no meio do corpo, e onde a igreja está de pé. Cada membro está de pé, em particular, sabendo que é membro em particular de um corpo vivo, que é o corpo do Senhor Jesus. Pastor Wallace, o pastor Leandro está falando, eu estava lembrando aqui do filho pródigo, porque o filho pródigo, ele caiu em si, ele disse assim: levantar-me-ei e retornarei a casa. Nessa hora, temos que cair em si. Você que está longe do caminho do Senhor, você que está vendo lutas, você que, por algum motivo, saiu da casa do Pai, né? Por algum motivo, não sei, mas o Pai está te esperando de braços abertos, assim como o Pai esperou o filho pródigo, né? Retornar ao caminho. Mas quem tomou a atitude de retornar foi o filho pródigo. E ele disse: levantar-me e voltarei. Há tempo ainda, né, pastor? E voltar para a casa do Pai? Claro, nós estamos vivendo o tempo da graça, né? A porta a da salvação ainda continua aberta, né? Aliás, o pastor Jeriti mencionou isso, ainda há tempo de se preparar. A igreja está preparada. Agora, você está preparado? Se não está, tem que se preparar, né? E se preparar como? É reconhecer, né? Como o pastor Leandro lembrou, né? Na hora que bota a cabeça no travesseiro,
fazem uma autoavaliação. Exatamente. Eu estou vivendo isso, né? Eu estou com essa predisposição de meia-noite levantar para louvar, em meia luta, em meia turbulência, eu estou pronto para levantar. É uma forma de você fazer a sua avaliação sobre como é que está a sua situação, né? E a palavra fala isso, o homem avalia a si próprio, né? Lá no texto da ceia, fala que nós estamos nos preparando para fazer as bodas, participar das bodas do Cordeiro. Então, examine-se um homem a si próprio, né? E toma a sua decisão, né? Então, é a hora da decisão. Interessante que o pastor Leandro falou de experiência e o nosso querido irmão mandou aqui uma contribuição que eu acho muito pertinente. O Daniel, nosso irmão lá, Daniel, da igreja de Aloísio Campos, na Paraíba, ele falou o seguinte, relatando uma experiência. Ontem, no Trombetas e Festas, ficamos maravilhados, pois deu 4 vezes a quantidade da igreja em relação aos visitantes. Um pastor de uma outra denominação que estava nos visitando, nos procurou no final do evento e disse o seguinte: fiquei maravilhado com a palavra desta manhã, pois as igrejas não pregam mais sobre a volta de Jesus, pregam sobre prosperidade, sobre outras coisas, mas a igreja Maranata está sendo como um arauto para o mundo. Daí falei para ele aqui, a gente só prega sobre isso, pois é a nossa missão. E é a grande verdade. Não existe outra palavra para esse momento, né? O apóstolo Paulo fala, consolai uns aos outros com essa palavra. E o quê? Sobre a volta de Jesus, né? Então fala a respeito disso, né? Ali você falou do filho pródigo, né? Ele caiu em si, ele tinha abandonado, tinha largado tudo, mas caiu em si. E está acontecendo muito isso, sabe, Cléber? Muitas pessoas que estavam afastadas do Senhor estão retornando, estão caindo em si, que não tem outro lugar, não existe, né? Quem conheceu, que já viveu a obra do Espírito, não encontra mais lugar em lugar nenhum, né? É a pomba, né? Que saiu da arca, né? Então, não tem lugar para pousar os pés nesse mundo que está aí, não tem como, né? E a igreja está vivendo esse momento festivo, né? Contrário à lógica, né? Porque nessa hora de tanta turbulência, um povo glorificado, as pessoas ficam impressionadas. Uma contradição, parece. Contradição, né? Esse momento difícil, enfermidade para lá, problema para cá, mas o povo está ali de manhã glorificando o Senhor, meio-dia, de noite. Que povo é esse? É um povo especial, né? Povo zeloso em obra, diz a palavra, um povo zeloso, um povo que tem uma experiência. O pastor Leandro falou tudo. Sem experiência não adianta. O homem precisa viver a sua experiência pessoal com o Senhor para poder se definir. E a hora é essa, é a meia-noite, é a hora de se encontrar com o Senhor. Aleluia. Pastor Ricardo, eu vou pegando os ganchos aqui e a gente vai avançando. Só colocando claro, aqui, pastor, o diácono Gilberto, ele interagiu com a gente aqui. Gilberto é lá da igreja de Novo Horizonte, em Cariacica. Ele falou: pastor, estou indo para o meu trabalho dentro do ônibus, mas estou degustando, né? Saboreando a palavra, esse momento, né? Então é isso, é o coração que ferve. Foi a experiência dos discípulos do caminho de Emaús, né? Porventura não ardia o nosso coração? Quando nós falamos da salvação, quando nós falamos do arrebatamento, o nosso coração arde, né? Ele pulsa mais forte, né? Porque tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente espera, né? Interessante, complementando aqui, o Wallace colocou da pomba da arca, né? Que não encontrou lugar. Quando ela encontrou, o que ela trouxe no bico? Uma folha de oliveira. Gênesis 8:11 diz assim: a pomba voltou à tarde, e eis que é arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Aí Noé conheceu que as águas tinham mingado. Então, ela não encontrou, e quando ela encontrou profeticamente Jesus, né? A oliveira verdadeira da igreja, né? Então, aí está o nosso descanso, né? Muito bom. Louvado seja o Senhor. Eu estou lembrando aqui, na fala do pastor Wallace, pastor Ricardo, Mateus 24, do verso 1, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, olha, veja bem, ele estava saindo do templo. Quando ele estava saindo do templo, ele estava dando as costas para o templo, ele estava saindo do templo, certo? E aí os discípulos perguntaram: quais os sinais de fim dos tempos? Nós não podemos deixar o Senhor Jesus sair do templo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Jesus não pode sair do templo, meu Deus. E eles perguntam: quais são os sinais da sua vinda? E a primeira resposta do Senhor Jesus está no verso 4, ele diz:
acautelai-vos que ninguém vos engane. E ele fala sobre engano várias vezes dentro desse capítulo aqui, 24. Um dos sinais, um dos marcos proféticos para sabermos que estamos nesse fim dos tempos, e ontem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, o pastor Getty falou muito bem, o pastor Gerson Belus também falou sobre isso. Então, são os sinais, são os marcadores proféticos. E um dos marcadores também é o engano e a apostasia. E ele fala sobre isso aqui, em Mateus 24. E o pastor Wallace sempre fala, ó, Mateus 24 é com Apocalipse, é verdade. Porque ele deixa muito bem claro os marcadores proféticos. Agora, imagine você que está nos ouvindo, você que está vendo também a TV Manaim. Hoje em dia, se você pode acreditar em qualquer coisa, logo de primeira, assim, ó, aconteceu isso, está aí no WhatsApp. Não, claro que não. Por quê? Porque é um tempo de engano. E como é que você sabe que é engano? Quando você conhece a verdade. Quando você se relaciona com a verdade. E o Senhor diz, eu sou o caminho e a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E nessa hora, quanto mais nós nos envolvemos com a verdade, que é a palavra, mais próximos do Senhor nós estaremos. Exato, Kleber. A operação do erro, né? Não é? Que está aí, do engano, né? Mas nesta hora, nós fazemos parte de um povo, né? Da igreja fiel. E veja bem, enquanto o mundo aí está em trevas, a operação do erro, o engano, a traição, tudo está aí. Mas nós, a igreja fiel, ela sabe muito bem a posição que ela está. É uma posição de definição, né? E nós louvamos o Senhor, porque, veja bem, nós estamos indo para a eternidade. Então há um louvor nos nossos lábios nesta hora e uma posição de definição que o Senhor requer do fiel, né? Então, interessante que esse texto aqui do 24 aqui, do Mateus 24, ontem até falamos sobre ele, né? Pregamos sobre isso aqui também no culto da noite, dentro daquele contexto que foi apresentado no Trombetas e Festas, né? E paramos aqui nesse versículo, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, diante de todo o engano que está aqui, como você colocou, diante do erro, nós temos que perseverar. Não somente no sentido assim, ó, temos que definição, perseverar, mas caminhar na dependência do Espírito Santo, né? Sabendo que o Senhor, nesta hora de densas trevas que estão aí, do erro, do engano, ele fez uma promessa que se cumpre em nossos dias, né? Ele disse que nós não ficaríamos órfãos, ele enviou o Consolador para estar conosco, né? Então é o Espírito Santo hoje quem dirige, estamos debaixo de um governo seguro, que é o governo do Senhor, o nosso Deus, que dirige tudo na igreja fiel. E só para deixar... Pois não, pastor Wallace? As coisas vão acontecendo, né? Meu xará, o Wallace Campos, me ressaltou ao olhar um comentário que está lá no link do Trombetas e Festas. Um comentário diz assim: estava eu em um bar e um senhor muito simpático entrou e me entregou um convite. Analisei a minha condição de estar em um bar bebendo e dele, com a sua delicadeza, em me entregar um convite e simultaneamente me propôs também a assistir a sessão do link. E aqui estou. Obrigado àquele senhor por estar assistindo esse espetáculo de evento. A conclusão que cheguei é que nunca devemos fechar as portas para a palavra de Deus. Louvado seja Deus, aquele que sempre será. Interessante, né? O comentário dela, essa senhora, dona Edna, né? Ela eu estava num bar, o cidadão não levou em conta a condição dela, ele achou isso extraordinário. Ele, né, entrou, entregou o convite. Por isso nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Entregou o convite e ela assistiu. E agora está comentando aqui a alegria de ter... Ela entendeu que ela precisava daquilo, né? Que coisa boa, né? Glória a Deus. Que testemunho maravilhoso. Ô Kleber, e acho que comentamos isso aqui entre nós, né? O resultado não foi só no evento da manhã. O culto da noite, pessoas que nos visitaram voltaram presencialmente à igreja pedindo oração, porque de fato houve ali salvação de vidas e batismo com o Espírito Santo. E só para deixar bem claro o que eu falei em Mateus 24, o texto aqui fala assim: quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos se aproximaram dele e disseram: olha, tá vendo essa estrutura? Que coisa maravilhosa. E o Senhor disse: na verdade, vocês estão vendo tudo isso? Não ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está falando aqui daquele templo
feito de pedras, de mãos de homens, mas que estava os fariseus ali, os religiosos, né? E negociando dentro do templo. Teve uma ocasião que o senhor chegou com a Zorrag, falou: vocês estão, a casa do meu pai é casa de oração, eu nunca ouviu. Então é esse templo que eu estou me referindo, tá bom? Nós não podemos deixar Jesus sair do nosso templo. Nós somos templo do Espírito Santo, é do nosso coração. Jamais, jamais. Porque Ele é tudo que temos. Ele é tudo que nós ansiamos. Ele é tudo para nós, por isso, tá bom? Por isso que Ele fala: olha, levantar-me-ei. Sabe por quê? Porque a maior preciosidade que a igreja tem é o Senhor Jesus. Tudo é a pérola preciosa. Entendeu? É isso que eu estou me referindo. Pastor Daniel, nessa hora não podemos deixar o Senhor Jesus sair do templo. Ele é tudo que temos, né? E não há outro caminho para chegar-se ao céu fora do Senhor Jesus. Ele é o mediador, Ele é o único caminho. Amém. É interessante que, se a gente for ler o Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia, né? É verdade. Mas ele fala, se você ler o Salmo 119, ele fala sempre da palavra, né? Tem alguns textos que a gente menciona, sempre ele está no Salmo 119, o verso 11 fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Todos os 162 versículos, se não falha a memória, do Salmo 119, é isso mesmo? Não, dá mais um pouquinho. São 176. Se os irmãos em casa notarem, o pastor Léo me chamou a atenção aqui para isso agora. 176. Isso. Todo o versículo, do primeiro até o 176, ele fala da palavra. Da palavra. Ele fala... ele começa assim. Isso, da palavra de Deus. E o verso 104, né? Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. O único caminho é Jesus. Aleluia. Aí o 105 é o que é bem usado, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o caminho é Jesus, não tem outro. E no verso 99 ele fala assim: sabe por que eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres? Porque medito na tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Meditarei. Meu Deus do céu. Testemunhos aqui no original é palavra, né? É isso. Quando você medita na palavra do Senhor, eu lembrei aqui de Saul e Esaú e Jacó. Quando ele oferece ali, Esaú fala: não, mas eu tenho muito. Aí Jacó fala: mas Deus me deu tudo, né? Deus, nada tem faltado para aqueles que servem ao Senhor. Nesse momento de luta da noite das trevas, mas não tem faltado, tem sobejado, né? Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, pastor Paulinho. É isso mesmo, né, Kleber? E quando o Senhor fala, né, pela palavra, quando o Senhor ele se revela pela palavra a nós, é para nós termos essa certeza de que para a igreja nada faltará. Ele é o nosso pastor, né? Ele é o nosso pastor. Aquilo que nós precisamos, Ele vai nos conceder aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada. E assim o Senhor tem operado, né? Num povo, numa igreja, num ser que tem perseverado, né? O companheiro colocou muito bem aqui, né? Eu muitas vezes comento com os irmãos da igreja: irmãos, e é perseverar até o fim. Isso. Salvação é ir até o fim. Não podemos olhar para aquilo que o mundo está aí, para as aflições da meia-noite, para as oposições, para as dificuldades que estão diante de nós, porque Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, né? Então as aflições elas fazem parte deste tempo que nós vivemos, mas o Senhor ele tem uma resposta, tem de bom ânimo. Então a igreja ela vive dessa promessa, e quando Jesus ele fala, ele é sempre incisivo. Olha, será salvo, é sempre uma certeza, né? Olha, a trombeta soará. Então o Senhor ele nunca deixa dúvidas naquilo que é o seu projeto. Ele sempre de uma forma muito incisiva, por isso nós dizemos assim: olha, quando vem do Senhor é absoluto, porque Deus ele vai cumprir, Jesus ele vai cumprir, né? E o senhor falou que tem bom ânimo, né? Ter bom ânimo no hebraico é você ser persistente,
é você ficar seguro, é você sustentar, é você se fortalecer. Maravilha, E você né? se fortalece na palavra. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pastor João da Mata. Ele disse assim: Kleber, eu estou aqui em viagem para Minas Gerais na companhia de meus 2 netos. Vou visitar meus pais e estou aqui acompanhando vocês. Um abraço aí para cada pastor. Obrigado, pastor João da Mata. Obrigado pela carona santa aí. Tá? Obrigado aí. Queridos, são 7h24, passou rápido, hein? Meu Deus do céu, passou rapidinho. Tenho que encerrar. Quero agradecer imensamente as milhares de pessoas aqui que estão, não vou falar o número, mas que estão acompanhando aqui pelo YouTube, também pelo aplicativo celular e pelos canais multiplataforma, né? Os canais da multiplataforma, pela TV, enfim. Obrigado pelo carinho de vocês, que Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês. Pastor Daniel, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Vou pedir o senhor para estar orando, são 7h25. E todos os pastores imporem as mãos, por favor, pelos irmãos que nessa manhã estão acompanhando nossa programação. Irmãos estão vendo lutas, batalhas, mas também por aqueles irmãos que estiveram nesse evento, no Trombetas e Festas, irmãos que tomaram conhecimento, né, das profecias, tomaram conhecimento da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja, irmãos que em outros momentos eles estiveram afastados do caminho do Senhor, mas que ao participarem desse evento foram tocados pelo Espírito Santo, caíram em si e tomaram a decisão que aquele filho pródigo tomou: vou retornar à casa do Pai. Vamos orar? Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Ó Deus, clamamos pelo sangue de Jesus, pedimos uma bênção para cada um Amém, Senhor. dos nossos irmãos que estão ouvindo até agora conosco. Ó Deus, pedimos que deis uma bênção para cada lar, aqueles que ouviram a Tua palavra, aqueles que estão até mesmo neste momento, através do convite que receberam, ó Deus, para o Trombetas e Festas. Pedimos, ó Deus, que essa palavra seja o início de uma caminhada na Tua presença, amando os Teus preceitos, amando a Tua palavra. Ó Deus, oramos para que cada um tenha uma experiência individual contigo, Senhor. Amém, Senhor. Fala aos seus corações. Oramos, ó Deus, por aqueles que visitaram as Tuas igrejas, e o Teu Espírito permaneça em seus corações, falando-lhes a cada dia, para que naquele grande dia, Senhor, estejamos juntos contigo na eternidade. Oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Lembramos da irmã Lídia, ali de Coqueiral, os irmãos da igreja irmã Lídia de Boa Vista 3, os irmãos da igreja de Coqueiral, a irmã Salúquia, a irmã Solange, o irmão Faiola, o irmão Clédes, a irmã Clédes. Ó Deus, dê, ó Deus, saúde, Senhor, aos Teus filhos. Ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado em cada coração. Abençoa cada igreja, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e que muitos voltem, Senhor, para ainda completarem a Tua bênção em seus corações. Fica conosco ainda nesta semana, Senhor. Que seja uma semana de bênção, uma semana de salvação, uma semana de cura e de operação do Teu Espírito Santo. Oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor Leandro Badic, obrigado pela vinda aqui nessa manhã, pastor. Deus abençoe. Leve o nosso abraço. O senhor está em que região aqui? Vila Velha, aqui, Praia da Costa 1. Praia da Costa 1, né? Um abraço aos nossos irmãos ali de Praia da Costa. Obrigado, Kleber, os companheiros que nos ouvem, todos, a paz do Senhor Jesus. Os pastores estão aqui, pastor Alexandre Paulino. Alexandre de Santa Catarina. Uma alegria estarmos juntos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Falar em Alexandre Paulino, obrigado, pastor, pela vinda aqui nessa manhã, sempre nos visitando, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Kleber, né? Agradeço a todos os irmãos também aí, a igreja, né? Acho que é um agradecimento especial à igreja também, que a minha igreja lá do bairro Vargem Grande, em Florianópolis, que trabalhou aí muito para este evento, né? Para que Deus pudesse realmente alcançar muitas almas. Já vivemos no período de evangelização muitas experiências e elas continuam vindo, né? Os resultados daquilo que o Senhor fez.
né? E com certeza Deus ainda vai... Ah, Temos bem. muito trabalho pela frente, né? Tá só começando. Só começando. Um abraço a todos os companheiros. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Leva o nosso abraço ao pastor Josué Emerick, pastor Erli, Amém. né, daquela região ali de Florianópolis, né? Vou transmitir. Balneário Camboriú, pastor João, pastor Juarez. Isso aí. Eles devem estar ouvindo. Certamente. Eles sempre acompanham, mas... E acompanha direto. Mas Isso. eu levo os abraços aí. Obrigado, pastor. Pastor Daniel Monteiro também conosco aqui, é o nosso representante do Rio de Janeiro. Pastor, pastor. Sempre um prazer, né, estar com os amados aqui. Deixar um abraço para a igreja Boa Vista 3 também, pelo empenho, né, pelos convites, pelas saídas às ruas. É interessante que o pastor falou do exemplo da pessoa que recebeu no bar, né? Sim. Lá a gente entrou nos bares também. Pastor, é para entrar, vamos lá também. As pessoas receberam de muito bom grado, né? E foi uma experiência, né, para a igreja. E um abraço a todos, aos irmãos aqui e a todos que nos ouvem. E a igreja são muito mais fortalecidas. Sim, né? com certeza. Muito mais. Pastor Ricardo Cassa, obrigado também, pastor, pela vinda aqui. Eu sempre falo, rapaz, eu queria ter a voz do pastor Ricardo Cassa, pelo amor de Deus. Pastor. Nós só precisamos de ouvir uma voz, que é a voz do Senhor, né? Essa que a gente tem que ouvir, e é por isso que ontem houve toda essa bênção, né? O que acontece? A igreja cumpriu toda a orientação do Senhor durante o mês, né? A igreja madrugou, a igreja orou, consagrou suas vidas, evangelizou, fez serenatas, cantatas, os convites foram entregues, mas o Espírito Santo é quem operou. Graças a Deus. Então o Senhor fez a obra, ontem houve um resultado e agora nós vamos, e como foi o pastor Paulo Alexandre falou aqui, tem um trabalho pela frente. Exatamente. Né? Para nós continuarmos ainda, porque Deus quer alcançar a alma do Aleluia. homem, não é isso? Exatamente. Quer alcançar a alma do homem. Eu costumo dizer isso e falei muito na minha igreja, além de todas as serenatas, a igreja fez muitas serenatas durante a semana, foram 4 pelo menos, participamos ali com os irmãos, mas o trabalho assim também, aquele, mandar o link de boca a boca, no ouvido, né, do familiar, né, e o Senhor respondeu. Né? O Senhor respondeu, ouve os visitantes e a palavra do Senhor está sendo cumprida. Então nós só agradecemos ao Senhor Deus que nos proporcionou tudo isso aí e tem cuidado de nós. Um abraço a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. E pastor Wallace Roseste, nosso pastor aqui em Coqueiral Taparica 1, não só de Coqueiral também, né? Mas Cachoeiro Itapemirim, pastor Muqui, toda aquela região ali, né? O senhor já... É o sul, né? Sul do estado, né? Suí. Difícil falar onde o pastor o Wallace não passou. A paz do senhor Kleber, a paz dos seus companheiros. Mandar um abraço para o nosso companheiro de bancada, Pierre, que está na folga hoje, Pierre Aquino. Nossa alegria, eu sempre falo que o privilégio que nós temos de participar na segunda-feira, né? Começar a semana na madrugada, isso é bom demais, aprendendo junto com os companheiros, com cada colocação, com as experiências que os nossos irmãos trazem para a gente, né? Essa interação é muito importante. Então a nossa alegria, né, de participar, e eu sempre digo, e falei falado também com a igreja, né? Que privilégio o Senhor Jesus deixou para nós. Porque a palavra de Deus diz que muitos dos profetas desejariam de ver e ouvir o que nós estamos vendo, né? E o Senhor reservou para nós vivermos esse tempo de tanta tribulação, mas um tempo glorioso, que nós estamos vendo os sinais se cumprindo cabalmente, né? Então eu falo que esse Trombetas de Festa foi um presente de Deus para nós como igreja, em poder vivenciar, ter experiência e vendo o Senhor operar grandemente. Então a nossa alegria é essa, de poder participar desse evento, e saudamos a todos com a paz do Senhor. E deixar um abraço aqui o nosso irmão Joumar, ele é árabe e esteve conosco aqui ontem durante todo o dia. Eu estive aqui lado a lado com ele aqui, aprendendo com ele aqui na tradução para a comunidade árabe, mais de 10 milhões da comunidade árabe aqui no Brasil, e ele fez essa tradução maravilhosa ontem, o Trombetas de Festa. Mandar um abraço ao nosso querido irmão que está nesse momento indo para São Paulo, ouvindo a gente aí. Um abraço ao nosso irmão Jomar, ele que é um árabe convertido. Deus abençoe, tá? Muito bem, são 7h33, ponto final aqui no nosso pós-madrugada, agradecendo a vocês de coração pela sua participação aqui no nosso pós-madrugada aqui na Rádio Mané. Lembrando que daqui a pouquinho nós teremos aqui Lâmpada, né? Lâmpada.
Eu acho que o pastor Gilson vai falar um pouquinho sobre trombetas de festa. Acho, não tenho certeza, mas eu acho que ele vai falar assim sobre o que, enfim, o pós-trombetas de festa, né? Onde nós vamos estar falando tudo aquilo que Deus fez, não só lá no Manaim, mas em todos os Manaíns, e aquilo que Deus operou em todas as igrejas, né? Testemunhos, a gente vai falar sobre isso. Não perca, daqui a pouquinho, tá bom? A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.